Boa noite, pessoal. Sexta-feira, 9 horas, pontualmente. Vamos aí para o nosso segundo encontro desse período aí de quarentena, né? Mais uma noite de estudos, de reflexão. Lembrando que estamos aqui ao vivo pelo canal Reforma Íntima, no Facebook, né? Lembrando que eu sempre gosto de ver a participação de todo mundo, então quem quiser interagir é só começar e se manifestar, que eu vou respondendo, vou tirando as dúvidas de todo mundo, ok? Bom, lembrando que eu já tinha meio que antecipado na aula passada o tema dessa aula, né? A aula nesta noite, né, uma horinha de conversa, vamos tratar sobre o que nos alimentamos, né? E o tema, por mais que pareça estranho, ele vai fazer sentido. Garanto para vocês que vai ter grande sentido. Não vou dar aula de nutrição aqui, não vou falar sobre veganismo, dieta, o que comer dentro de casa, não é essa a minha finalidade. Mas sim, diante daquele nosso propósito básico, né, de quem já conhece, quem está se adaptando aí à nossa sistemática, né, de falar sobre as questões essenciais do nosso mundo mental, emocional, nós como seres além da matéria, né? Então assim, passando essa primeira introdução e entrando especificamente no nosso tema, focando bem no nosso tema hoje é do que nos alimentamos, já que a aula passada nós falamos do que fugimos, agora vamos falar do que nós nos alimentamos, tá? E a primeira questão que a gente tem que trazer de reflexão desse tema é a seguinte questão, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero dizer é que a alimentação orgânica tem muita relação com o que a gente vai falar aqui. Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero trazer o primeiro conceito que a gente tem que começar a observar e trazer como realidade de vida. Se chama efeito psicossomático. O que é o efeito psicossomático? O efeito psicossomático é quando o teu corpo físico, o teu organismo fisiológico começa a reagir a questões emocionais, ok? Muitas das questões hoje que nos incomodam fisicamente, organicamente, são de cunho emocional. Se não, a grande maioria dos nossos problemas, uma boa parte vem disso, efeitos psicossomáticos, ok? E por isso que eu quero referir primeiramente, porque eu vou trabalhar com dois paralelos. A influência no nosso corpo físico com o princípio básico que é o mundo emocional, né? Então assim, ó, vamos lá. Do que nos alimentamos? O que eu quero falar, na verdade, é aquele alimento que a gente leva emocionalmente, mentalmente, espiritualmente falando, né? Eu sempre, quando dou aula e trato sobre esse tema de emocional, mental, espiritual, essencial, eu sempre friso uma frase que é importante para isso. Você é e está conforme pensa. O que eu quero dizer com isso? Que o pensamento na nossa vida é extremamente fundamental e comanda o que somos, ok? Diante disso, todo o pensamento por si só, quando emanado, gera uma capacidade energética que vai gerar um sistema, uma realidade para nós e tudo ao nosso entorno, ok? Tendo isso, é hora de refletir. Se o pensamento tem tanto poder, se o pensamento influencia tanto na nossa rotina, se ele é preponderante para nós, o que alimentamos os nossos pensamentos? Quais são hoje os nossos pensamentos? O que a gente nutre essencialmente? O que a gente nutre o nosso lado ser e não ter? Isso é fundamental a gente entender, ainda mais nesse período que nós passamos, no momento que impera a dúvida, o conflito, a resignação, né? É fundamental que a gente comece a fazer uma dieta mental,
uma reestruturação mental. Porque eu garanto para vocês, hoje nós vivemos e nos alimentamos mentalmente de forma extremamente equivocada, extremamente negativa, extremamente gordurosa, se a gente pode trabalhar, extremamente pesada. Primeiro, porque sem sombra de dúvidas nós vivemos num mundo que prega o negativismo. É um mundo que trabalha diante dessa ótica do medo, do risco, do negativo. E isso tem que ser mudado. É uma ótica social e mundial que já vem de história, que é hora de ser modificado. O negativismo já gera por si só uma natureza que te gera vários problemas. Hoje nós nos alimentamos de questões negativas. Tudo gera em negativo. Hoje há estudos que demonstram que a mídia trabalha, principalmente jornalismo, diante de negativismo. Porque é isso que as pessoas gostam de consumir. É isso que move a sociedade. É isso que a gente sempre trabalha. O negativismo é o primeiro alimento que a gente tem diariamente no nosso prato. Diariamente nós colocamos na nossa vida negativismo em cima de negativismo, de negativismo, de negativismo. Esse é o primeiro alimento que está enraizado nas nossas vidas. É o arroz de todo dia. Tu tem noção que todo dia no teu prato tu põe negativismo. Essa é a tua primeira questão, o teu primeiro alimento emocional que tu tem no teu mundo. Tu já amanhece, tu já acorda, tu segue teu dia sempre esperando o pior. Sempre naquela questão de receio de pior vai ocorrer. Essencialmente é assim. Por mais que hoje muitos de nós já tenhamos uma forma diferente de pensar, mas o mundo gira assim. No momento que a gente sai da segurança, do conforto, daquela questão dos nossos controles, o negativismo vem, a insegurança vem, o medo vem. No momento que a gente sai do nosso controle, daquele nosso mundo racional, a primeira coisa que vem é negativismo, medo, insegurança. É por isso que nós temos que começar a avaliar. É por isso que a gente tem que ver. Isso é uma questão que está constante na nossa refeição emocional de todos os dias. A outra questão, o outro alimento que eu sempre digo, que sempre está na nossa rotina, no nosso cardápio, é a cobrança, a exigência, o perfeccionismo. Isso é outro elemento totalmente pesado e denso para a nossa rotina. Exigência, cobrança, exigência e mais cobrança. Cobrança e exigência, perfeccionismo, excelência. Hoje em dia se trabalha muito nesse termo, excelência. Ok? Outro fator extremamente pesado na nossa alimentação diária. Outro problema que gera novamente uma intoxicação alimentar do espírito. Exigência. Exigência em busca de uma excelência que não há. Nós não somos perfeitos, nós não estamos ainda aptos a chegar e executar tudo de forma absoluta, certa, concreta, sem falhas. Então aí nós já temos dois componentes básicos que eu trago diante dessa questão da nossa alimentação emocional, que por si só já podem trazer vários problemas. Negativismo e exigência. E isso tem no cardápio também de todo mundo. É outro elemento que está todo dia no teu café da manhã, no teu almoço, na tua janta. Exigências. Exigências, exigências e exigências. E eu sempre digo que é uma questão que o que eu quero dizer com isso, a gente tem que também aprender alguns conceitos, né? A diferença entre ser exigente e perseverante, entre ser exigente e ser ativo. Nós temos que ser pessoas ativas e perseverantes diante do ideal, mas não atrás desse processo todo de exigência.
é apenas atitude. O exigente é aquela pessoa que por si só ela é vaidosa e orgulhosa, porque ela exige dela mais do que ela pode oferecer, porque ela se ilude que ela é algo que ela não é, porque ela não respeita seus limites. Essa é a pessoa exigente. A pessoa ativa, a determinada, ela sabe que o caminho é longo, que ela vai precisar construir, mas ela entende todas as limitações dela. Então, isso eu quero diferenciar diante desse ponto. Não é para te parar e entrar no ócio. Não é para te deixar de seguir e fazer as coisas. Mas, na verdade, fazer isso que eu disse. Ser ativo. Mas não exigente. Exigência é cobrança. Cobrança não leva a nada. Quem cobra gera um processo negativo e se frustra no final das contas. Ok? Diante disso, já temos dois elementos que são extremamente tóxicos e que vão trazer muita indigestão nesse nosso processo de vida. E eu tenho certeza que nós nos alimentamos muito dessas duas questões. Elas estão sempre presentes no nosso cardápio. Vamos ao terceiro. Um outro elemento que ninguém tem, né? Culpa. Culpa é outro elemento que está sempre presente no nosso cardápio. Culpa. Aquilo que eu sempre falo, quem me conhece já sabe. Culpa não leva a nada. Culpa não serve para nada. Culpa só traz mais problema. Ok? Isso é sério. Culpa só serve para incomodar. Liberte-se das culpas. Culpa não vai te levar a resultado algum. Culpa não vai te trazer resultado algum. Então, liberte-se da culpa. E culpa é mais um ingrediente no teu cardápio alimentar que faz com que você tenha mais um processo indigestivo no seu mundo emocional. E como eu disse, que mais cedo ou mais tarde vai influenciar no teu corpo, no teu sistema orgânico e físico. Culpa só serve para te trazer peso, te trazer frustração, te trazer questões que não servem para nada. E a culpa eu gosto de trabalhar porque é inerente também nosso. É outra coisa que está enraizado socialmente. Você tem que se culpar, você tem que ser culpado. Mas eu digo, culpa não leva a nada. Porque quem é culpado não é digno. Quem é culpado não merece perdão. Quem é culpado precisa sofrer. Quem é culpado tem que ser castigado, retalhado, punido. E não é esse o propósito. Não é esse o propósito da nossa existência. Não é esse o propósito de uma sociedade de pessoas que querem ser pacíficas, amorosas, fraternas e caridosas. Não há punição, não há necessidade de retaliação. O que existe é aprendizado em tudo. Se você cometeu um erro, legal. Vai lá, assimila e faz diferente. A culpa, se você quer ter, é até aí. É entender que fez errado. E ponto final. A culpa só leva, depois disso, a frustração, a resignação, a todo esse processo que eu estou me referindo. Então não adianta, não se culpe. Não se culpe. Você está tendo mais um elemento no seu cardápio emocional que é extremamente nocivo para a sua vida. Culpa não leva a nada. Culpa não gera resultado. Culpa só vai te trazer problemas. Já temos aí 3 elementos indigestos que são presentes e vividos e revividos e remoídos diante da nossa vida, né? Vamos recapitular os 3: negatividade, a culpa e a exigência. 3 elementos extremamente presentes no nosso dia a dia. 3 elementos que só eles eu poderia parar, porque se eu ficar neles são elementos extremamente tóxicos. São elementos que prejudicam e fazem com que a nossa vida não engrene, que a nossa vida não deslanche, que a nossa vida não seja próspera, pacífica,
tranquila. Esses são 3 elementos que eu cito, ok? Outro elemento indigesto que eu vou trabalhar agora, que é o mais complexo de todos que a gente não desenvolve, é o autorrespeito. Nós trabalhamos de alma lavada, entregue na falta de autorrespeito. Eu já falei na aula passada, somos desrespeitosos. Nós nos alimentamos todo dia de o principal veneno, se eu for dizer no nosso cardápio alimentar, é a falta de autorrespeito. É aquela famosa frase, né, que eu sempre questiono a pessoa: tu sabe dizer não? Já disse um não? Sabe trabalhar o não? Compreende que muitas vezes tu vai ter que dizer o não? Porque se tu não diz o não, tu está diariamente te alimentando de negação, de frustração, de problemas. Esse é o outro elemento totalmente indigesto do nosso cotidiano. É não entender e não respeitar os nossos limites. É o famoso dizer não. É dizer eu não quero. Esse momento eu não posso. Esse momento eu quero fazer outra coisa. Isso é importante a gente ter. Isso a gente precisa compreender. E nesses 4 elementos eu posso fechar por hoje, porque se eu for falar em todos, a gente vai ter problemas. Mas eu quero que vocês entendam que se a gente não começar a trabalhar esses elementos, começam os problemas. Porque começa a frustração. É a mesma coisa que a gente vai comparar a nossa alimentação do dia a dia. Se tu passa o dia inteiro tendo desleixo na tua alimentação, só come gordura, só come carboidrato, uma hora o organismo vai reclamar. E é a mesma coisa com esses 4 sentimentos, com esses 4 alimentos que são ricos no nosso dia a dia, desde o café da manhã até a sobremesa, até a ceia, até o lanchinho antes de dormir. Eles estão sempre presentes no nosso cardápio. E é a hora de a gente começar a compreender isso e ter uma atitude diferente. É hora de a gente começar a fazer, como os famosos nutricionistas dizem, uma readequação alimentar, não dieta. Eu não quero que vocês da noite para o dia comecem a não ser negativistas, não ser exigentes, não ser culpados e começar a dizer não para todo mundo da forma que for sem pensar. Não, isso é um sistema que vai com o tempo. Tudo com delicadeza, com respeito. E aí eu vou começar a dar algumas dicas dentro desses elementos. E o primeiro que eu vou trazer é o famoso não, o autorrespeito. Nessa ótica, eu gosto de trazer 2 exemplos da importância do autorrespeito, do autoconhecimento. Primeiro é trazer uma mudança de conceito, tá? Primeiro conceito que eu quero trazer em cima disso: egoísmo. O que é egoísmo? O que de fato é egoísmo? Porque socialmente foi imposto uma forma do egoísmo de forma errônea. Porque egoísmo nada mais é do que você impor a vontade sua a um terceiro. Esse é o verdadeiro egoísta. O egoísta é aquele que impõe a sua vontade a um outro. Então, já vamos mudar uma forma de ver. O egoísta não é aquele que não quer fazer. O egoísta não é aquele que diz não. O egoísta não é aquele que diz: esse momento eu não vou, eu não quero, eu não posso, eu não estou afim. O egoísta é aquele que impõe: tu vai fazer do meu jeito, vai ser da minha forma, vai ser desse jeito, eu quero que seja assim, se não for assim não vai ser. Isso é importante a gente ter conceito. Porque muitas vezes aquele que julga o outro egoísta, de fato é o egoísta. Porque é normal a gente ver aquelas pessoas dizendo: ah, como tu é egoísta, tu não faz o que eu quero. Ah, como tu é egoísta, tu não quer fazer o que eu estou te pedindo. Mas, meu amigo, na verdade o egoísta é tu, que está exigindo que o outro faça algo que tu quer. Tu não respeita a vontade alheia. E aí fica essa realidade. Na verdade, a gente tem que compreender.
O egoísta é aquele que impõe, não aquele que diz eu não quero. Entendendo aquela questão, então você já compreendeu. Se você quiser se respeitar, se quiser não fazer, você não é egoísta. Você está se ouvindo. Ok? Ponto 2 dessa temática, que eu gosto de trazer aqui, é um exercício psicológico, que já tem na literatura, mas se você tem dificuldade de compreender se você pode ou não fazer, se deve ou não fazer, eu vou trazer um exercício que eu sempre passo para o pessoal, para a gente eliminar essa questão. Você sempre vai fazer, diante da dúvida de fazer ou não fazer, duas perguntas. Eu posso, eu quero. Ok? E essas duas perguntas têm que terminar em sim. Não tem outra forma. Ok? Ela tem que dizer sim e sim. Isso é lógico, isso é matemática. Se você fizer diferente, vai dar errado. E depois eu provo para vocês que vai dar errado. Ok? Então vamos lá. Lembre-se, você está aí diante de uma situação que você está em dúvida de o que fazer. Claro, não pessoal, algo que envolva algo externo, algo que envolva outra pessoa, você vai trabalhar. Eu posso, eu quero. Sempre nessa ordem. A primeira pergunta é: eu posso? E essa pergunta vem com aquele sentido. É para te trabalhar o teu senso de quem tu é e quem o outro é e o que te compete. Então, sempre que tu fizer essa pergunta é no sentido de que isso compete a mim, isso está dentro da minha esfera, isso eu posso fazer, isso é minha responsabilidade, isso está dentro da minha demanda. É com esse sentido que vem essa pergunta. Ok? Vamos lá. Sempre a prática é o que faz com que a gente fixe. Então vamos a alguns casos. Eu posso mudar pessoa X? Não, você não pode mudar ninguém. Você não tem a capacidade de mudar ninguém. Você não tem competência para isso. Sempre falo isso. Ninguém muda porque tu quis, porque tu foi incisivo, porque tu foi o que seja que for. A pessoa mudou por dois motivos, porque ela comprou a tua ideia ou porque ela não quer mais que tu incomode ela e ela vai engolir o que tu fala. Então assim, ó, esqueça, tira da ilusão daquela questão que eu mudo as pessoas, você não muda ninguém. Então não compete você a mudar os outros. Não compete você fazer com que os outros mudem. Não compete a você ser responsável pela vida alheia de outra pessoa. Claro, salvo aquelas que estão sobre sua competência, que eu sempre digo, é os filhos até uma certa idade e os pais no final da vida. O resto, as pessoas têm autonomia e ninguém manda em ninguém. Compreendido isso, se eu não posso mandar em ninguém, se eu não posso isso, se eu não posso aquilo, eu não entro nem na segunda pergunta. Não é não. Já temos um não no eu posso, então eu nem pergunto eu quero. Acabou o caso. Não se discute isso mais. Não insista, não seja teimoso. Depois vou provar o que a teimosia leva. Aonde vai chegar se tu botar um não e um sim? Qual é o resultado prático disso? Para demonstrar que o que eu estou falando aqui não é nenhuma loucura. Perfeito? Seguindo. Vamos criar um caso que você pode. Vamos lá. Por exemplo, existe lá aquela pessoa que tu tem um vínculo de amizade, familiar, mas aquela pessoa é negativa, ela é incômoda, ela sempre fala mal das pessoas, ela fica lá sempre fazendo fofoca, criticando, e tu tá de saco cheio de ir lá. Ou na verdade, numa circunstância específica, tu não quer ir. Então é hora de tu trabalhar a segunda pergunta. Você pode ir lá? Pode. Mas você quer ir lá? E aí tem que ser honesto. Sem qualquer tipo de informação do ego. Ou seja, aquelas questões: é politicamente correto? É religiosamente correto? É socialmente aprovado, inaprovado? Vão falar mal de mim? Vão me criticar? Não. Sem esses tipos de ponderações. É simplesmente: eu quero, e ouve a tua vontade. Ouve o que tu está sentindo naquele momento. Não, não quero ir.
Ela pode estar mal, ela pode estar doente, ela pode ser uma pessoa carente, ela pode ser uma pessoa necessitada, mas eu não estou hoje disposto a ouvir aquela ladainha. Hoje eu não estou disposto a me prestar a ouvir aquilo tudo. Então, é não. Se é um não, não faça. Se é não, é não. Respeite a sua vontade. É importante que você respeite. Porque, aquilo que eu disse, você não está sendo egoísta. Você está respeitando o seu momento. Ok? E esse exercício ajuda muito, porque nós fomos criados a não dizer não. Nós fomos criados para viver para o outro. Nós fomos criados para obedecer. Nós fomos criados para ser submissos, subalternos, e nunca em pensar na nossa vontade própria. E por isso que hoje nós estamos em muitos problemas, porque falta o ouvir-se, saber quem é, o que eu espero, o que eu quero, o que de fato me interessa, o que de fato me faz bem, quem sou eu, o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa quer. Né? É fundamental compreender e tirar do teu cardápio a submissão, a falta de respeito pessoal. Ok? E eu vou demonstrar que como é pesado esse alimento de não respeito no teu dia a dia. Porque a grande lógica ocorre. Vamos lá para provar que sim, sim, tem que ser respeitado. E que sim é ou não e sim, dá errado. Porque aquilo que eu disse no início da aula, você é e está conforme pensa. Nada vem de fora, tudo parte de ti. Então, se tu quer respeito, aprenda a respeitar-se. Porque se você não se respeita, ninguém te respeita. E eu vou mostrar a lógica. Vamos lá. Vamos trabalhar diante da lógica simples. Eu posso, mas não quero. E faço. Ok? Toda pessoa que pode fazer uma coisa ou algo e não diz não, ela já trabalha de forma negativa para si e age de forma desrespeitosa. No momento que ela não respeita, vão criar duas sensações. A primeira, toda pessoa que faz algo contrariado espera troca, espera retribuição, espera gratidão, espera normalmente que aquele que te exigiu algo e tu fez contrariado, faça também contrariado. Ok? O problema é que no momento que você faz isso contrariado e não se respeita, você não terá respeito. E aquela pessoa, sem sombra de dúvidas, não vai te respeitar, porque tu não respeitou a tua vontade. No momento que ela não respeita a tua vontade e tu cria uma expectativa de que ela retorne, você vai se frustrar, porque ela não vai retornar. Vai gerar uma frustração. Da frustração virá um sentimento que vai ser mágoa, rancor, ódio, punição pessoal. E olha o cara que tu começa a acumular por não ter dito não. Vamos lá. Você vai lá, vai na casa da amiguinha ou do amiguinho que fala mal de todo mundo e tu não tava afim. Tu ouve, teu ouvido é pinico, tu vai pra casa. O dia que tu tá mal, tu liga para aquela pessoa e ela te menospreza. Tu põe teus problemas, ela não tá nem aí. E aí gera esse processo que eu tô referindo. Você gerou uma expectativa por ter feito algo que não queria, esperava que aquela pessoa também fizesse algo por ti, e ela não fez. E aí tu gera para ti um ciclo energético péssimo. Tu pegou e comeu um prato de pura banha. Aquilo vai descer no teu estômago pesado. Aquilo vai te gerar uma intoxicação. Porque tu vai trazer um sentimento extremamente negativo. No mínimo, mágoa. Se não for só isso, vai vir ressentimento. Ressentimento é um dos sentimentos mais complexos e ruins, porque é um dos elementos, e hoje a ciência já trabalha nisso, propagador de câncer. Muitos dos cânceres que estamos tendo aí é ressentimento, é mágoa. Então, o fato de tu dizer um simples não,
que era mais fácil, que ia te trazer o bem, virou de repente um câncer. O teu autodesrespeito te gerou uma lesão para a vida. Isso é fato. Isso é lógica. Todo mundo que não se respeita não vai ser respeitado. Todo mundo que faz algo contrariado espera que o outro faça. Gera expectativa. Gerando expectativa vai se frustrar, porque quem não se respeita não vai ser respeitado. Vai se frustrar. Se frustrando vai gerar mágoa, ressentimento, raiva. E esses sentimentos são extremamente tóxicos da nossa alimentação. Vão trazer algo extremamente negativo. E aí, aquilo que eu digo, na pior das hipóteses, um câncer. Uma doença que cada vez mais se alastra e que, bom, todo mundo sabe que às vezes é devastadora. Então, assim, ó, é mais fácil dizer não. É mais fácil tu dizer não do que entrar em todo esse processo. Trazer toda uma carga negativa para ti, criar um processo denso, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, para ti e para a pessoa, que é algo que pode levar a vida toda e que pode te gerar problemas graves. Então eu sempre digo, comece a entender, é importante dizer não, é importante ter o autorrespeito. Porque, basicamente, além disso, eu sempre trabalho outro paralelo no autorrespeito. Por mais que a gente está falando aqui de mundo emocional, de mundo mental, bom, quem me conhece e quem não me conhece vai conhecer agora que eu venho da filosofia espírita, da doutrina de Kardec. Então eu entendo e compreendo e acredito que existe vida após a morte. E sempre que eu falo sobre isso, eu sempre conto uma outra história na questão do autorrespeito. A doutrina espírita, por essência, por mais que isso se perdeu na história, ela tem como objetivo evolução moral. Ela tem como objetivo evolução do ser. Ela tem como objetivo a tua melhora. O teu grande objetivo aqui nesse mundo é com você. É contigo. É te conhecer, é te compreender, é evoluir e caminhar. E o não está nesse processo. O não está nessa caminhada. O compreender-se e respeitar-se está fundamental nessa caminhada. Porque eu sempre conto uma história também para os meus alunos e para quem me conhece nessa temática. Como eu disse, eu acredito em vida após a morte, então eu trabalho na ótica que quando eu morrer, eu vou para algum lugar. Em algum lugar, pode ser tantos, mas vou trabalhar diante daquela ótica básica, já no plano espiritual. E para quem é espírita vai entender o que eu estou falando. Quem não entender, me questiona aí no vídeo depois que eu explico. Ou eu faço um vídeo específico sobre isso. Né? Quando nós morremos e vamos lá para o plano espiritual, chegamos àquele momento derradeiro que temos contato com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, ou aquela pessoa que você acha que é o seu responsável. Eu sempre digo que ele nunca vai fazer qualquer tipo de cobrança. Ele nunca vai fazer qualquer tipo de exigência para ti. Ele não vai fazer qualquer tipo de ressalva ou xingamento. Ele vai fazer sempre a pergunta capital, a grande pergunta que é: o que você fez por você mesmo? O que você fez na sua jornada por você mesmo? Essa é a grande questão, essa é a grande chave. E eu repito e falo, muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes as pessoas não compreendem essa parte. E eu sempre conto aquela história, né? Que chega lá o grande dia que tu foi, que tu ouviu a pergunta e começa o discurso. E ele te pergunta: o que tu fez por ti mesmo? E aí tu começa a pensar, pensa mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e aí vem aquele estalo. Preciso responder. Né? E aí tu diz: bom, eu nasci, cresci, na minha infância eu fui um bom filho, eu fui dedicado aos meus pais, eu fui obediente em tudo que foi dito, em tudo que foi falado, em tudo que foi referido.
E aí ele vai ser novamente perguntado: o que tu fez por ti? Bom, eu cresci, estudei em bons colégios, tive um bom estudo, me formei, tive doutorado, mestrado. Novamente vai ser questionada: o que você fez por ti? Bom, eu fui um bom profissional, fui bem sucedido, ganhei muito dinheiro, fiz muitas viagens, tive carro importado, casa de luxo. E aí vai ser perguntado novamente: o que tu fez por ti? Aí tu vai dizer, de repente: me casei. Tive mulher, filho, marido, filhos, uma família linda, uma família completa, digna de comercial, de margarina. Novamente vai ser questionado: o que tu fez por ti? E aí tu vai dizer, de repente, lá, se estiver na tua caminhada: vivi, me dediquei à caridade, me dediquei aos pobres, me dediquei à instituição religiosa, me dediquei aos velhos, me dediquei às crianças, me dediquei aos animais. E novamente vai ser perguntado: o que tu fez por ti? Foi um excepcional marido, um excepcional pai, uma excepcional mãe, uma excepcional esposa. Cuidei dos meus pais até a morte. E novamente vai ser questionado: o que tu fez por ti? E aí você dirá, de repente, na minha aposentadoria, viver em prol aos próximos, aqueles que necessitavam. E novamente vai ser questionado: o que tu fez por ti? E aí chega o momento que você diz: morri. Muitos de nós passamos assim. Muitos de nós vivemos dessa forma. Muitos de nós temos essa trajetória. E chegamos lá sem fazer o compromisso maior, que é conosco mesmo, com nossa essência, com nossa evolução, com nosso autoconhecimento, com a paz de espírito, com a tranquilidade, com a fé, com a paciência, com a tranquilidade e principalmente com o amor essencial. Nada disso a gente se preocupou. Nada disso era importante, nada disso era relevante, porque eu precisei ser devoto a meus pais, eu precisei estudar muito para ter sucesso, eu tive que me esforçar muito no trabalho para ter dinheiro, eu precisei, diante das minhas carências, constituir uma família para dizer que era família, e diante dos meus medos e das minhas culpas inconscientes, eu fazia caridade porque eu não fazia caridade para mim, o que de fato não é caridade, porque quando se faz algo em auxílio ao outro por culpa, meramente é troca. E acaba a vida. E por isso que a doutrina espírita sempre diz: muitos de nós nascemos e morremos sem cumprir com o nosso processo reencarnatório. Muitos de nós vamos para lá sem ter feito nada daquilo que nós nos comprometemos. Por quê? Porque, como eu disse na aula passada, fugimos de nós, fugimos do que de fato importa, do grande resultado, da grande busca. Então, é por isso que eu falo que o elemento não se respeitar é extremamente tóxico na nossa vida. É algo que é extremamente complexo e que prejudica. É hora de começar a trabalhar esse elemento que a gente põe todo dia no nosso prato. Um elemento que está lá diariamente no café da manhã, no chá, no café, no suco, no refrigerante, no almoço. Nem na comida às vezes a gente respeita o nosso gosto. Nem na comida às vezes a gente sabe o que de fato nos faz bem. Simplesmente porque disseram que era bom. Reflitam. Quem são vocês? O que vocês gostam? O que de fato faz bem, mas que ele faz bem essencial. Não porque disseram que é bom, não porque é repetitivo e tu te acostumou. Questione-se. Respeite-se. É a primeira questão que eu digo diante dos 4 elementos tóxicos que a gente trabalhou hoje. É o autorrespeito, é o dizer não, é entender que você tem responsabilidade primariamente sobre você e a sua mudança. O resto é consequência. Você tem que se focar em mudar. Aquilo que eu digo, nós estamos nesse período em casa, em quarentena, para estarmos conosco,
para não fugir, para pegar o cachorro e cuidá-lo, para conhecê-lo, para respeitá-lo, para entendê-lo, para saber de fato o que importa no nosso mundo pessoal interior. Esse é o grande segredo, esse é o primeiro elemento que nós temos que trabalhar. No momento que você diz não, no momento que você começa a compreender quem é e se respeitar, bom, o anterior a esse, que foi o elemento da exigência, acaba. Porque no momento que você entende seus limites, no momento que você começa a ouvir, entender quem é e como é, não tem porquê ser exigente. Né? No momento que você sabe que não quer, não faz. No momento que você sabe que não dá, não faz. No momento que você entende que não tem por que fazer, não faz. Então, você deixa de ser exigente. Você se torna mais respeitoso, e quem respeita não é exigente. Exigência é aquilo que eu disse, é controle, é vaidade, é ego. Quem está em busca da essência, que é amor, se respeita. Quem se respeita não é exigente. Então, você entender essa parte, segundo, não tem muito o que discutir. Por isso que eu comecei e foquei tanto no respeito. Porque no momento que você respeita e você começa a se conhecer e confiar, o resto vai. O resto acaba. O resto vai tranquilo. Voltando, no momento que você se respeita, você não se exige. No momento que se você se respeita, você não se culpa. Porque você sabe que naquele momento que errou, que você cometeu aquela atitude que não é a mais certa, que não era a mais adequada, você entende que foi porque você não sabia. Você respeita que você é limitado, que você tem fraquezas, que você ainda não é aquela pessoa perfeita. Então, você não se culpa. Você entende que deu o que podia dar naquele momento. Você entende que é com os erros que se aprende. Você entende que nunca vai fazer perfeito. Você entende que não existe perfeição. Você entende que para crescer é preciso errar. Você entende que o erro é inerente do crescimento. Eu sempre falo para aquelas pessoas que sempre vêm com aquela frase: ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje há 15 anos atrás. Meu amigo, minha amiga, você tem essa experiência hoje, você tem todo esse conhecimento hoje porque sofreu, porque errou, porque aprendeu. Entende? Isso é fundamental ser compreendido. No momento que você se respeita, você entende. Sou limitado, dei o que eu pude, vou tentar ser melhor. Não tem como ser perfeito. Para fazer diferente, eu terei que errar. Para ser melhor, eu vou ter que errar. Porque eu nunca fiz. Porque eu não sei o que é isso. Porque eu estou aprendendo. Porque eu não sou Deus. Porque eu não sou o Supremo. É respeito. E aí você deixa de se culpar. Você deixa de culpar os outros, porque você entende que você tem os seus limites e suas fraquezas. Você tem suas qualidades e suas felicidades. Entenda, é difícil isso, mas você vai errar. O erro faz parte da nossa caminhada. Nós aprendemos com erros. Por mais que você hoje queira fazer diferente e certo, provavelmente o certo não saia tão certo. Porque você não se conhece, você não é essencial. Então provavelmente tente de forma errada. E vai errar. E não tem problema em errar. O problema é insistir no erro. Então, respeite-se. Entenda-se. Compreenda que o erro é importante. Eu sempre refiro na questão, quando eu falo sobre erro, que é importante ter algumas questões, e muitos de pessoas voltadas ao mundo esportivo, principalmente alguns técnicos que trabalham em alta performance, eles sempre mencionam que o bom atleta é aquele que compreende o seu erro e aceita o seu erro e trabalha em cima do seu erro. Esse é o bom atleta, porque ele vai ter êxito. Então ele sempre menciona, isso é um técnico muito famoso que treinou alguns
maratonistas fenomenais da década de 90, anos 2000. Ele sempre menciona: eu foco no erro dos meus atletas porque é com erro que eu cresço, é com erro que eu aprendo, é com erro que eu me torno melhor. Ou seja, respeitando o que ele é, entendendo que pode ser mais. Eliminamos mais um problema, só com respeito. Menos um problema. Deixamos de ter culpa. Já deixamos de ser exigentes. E vamos ao primeiro que domina o mundo. Negatividade. Uma negatividade mórbida. Uma negatividade de medo. Uma negatividade de pessimismo. Uma negatividade de falta de crença. Né? Isso vem muito da falta de respeito. Se eu não me respeito, eu sou incapaz. Se eu sou incapaz, tudo que vier é negativo. Se eu não me respeito, provavelmente o que ocorra é o erro. Se eu não entendo que eu não vou poder fazer, é fracasso. Então a gente espera sempre o pior, sempre atrás dessa rotina. E no momento que tu entende, que te respeita, tu compreende que o fluxo vem da forma que tem que ser, que tudo vem como aprendizado, crescimento, que tu tem condições de superar aquilo, sem exigência, sem culpa, sem medo. Esse é o processo em cima disso. No momento que tu te respeita, tu tem consciência de que, bom, se tiver que ser, será. Bom, se é dessa forma, vou tentar dar o meu melhor. Vou atrás da solução. Não vou deixar me levar por essa circunstância. Porque o negativismo, o medo, vem de uma questão que nós não temos, que tem duas letras que eu sempre me refiro: fé. E não fé religiosa, não aquela fé que propagam, que dizem. Fé é fé. E eu vou explicar a fé de fato. O que é fé? Fé nada mais é do que você acreditar em algo superior a você, que rege esse mundo, e acreditar que você é capaz. Acreditar que esse ser supremo, ele não trabalha no mal, ele trabalha sempre no bem, no amor e no progresso. E aí você vai no seu processo. Trabalhe isso, compreenda isso. E compreenda que você é capaz. Compreenda que você é merecedor, digno de tudo isso. Porque no momento que você trabalhar a fé racional, que a doutrina espírita diz, que é compreender que existe algo supremo, esse algo supremo sempre trabalha no bem, e que você é como faz parte desse ser, você sempre vai ter êxito. Fé nada mais é em acreditar que existe algo sempre olhando por ti, no teu bem, e que tu é capaz. No momento que você entende que é capaz, que se respeita, que se compreende, e que existe algo sempre no mundo invisível te guiando, te observando e te impulsionando para o bem, não tem erro. Não tem com o que se preocupar, não tem com o que duvidar, não tem o que questionar. É só seguir com tranquilidade e confiança, com trabalho e dedicação. Viu que mudando só um elemento básico na tua alimentação, tu consegue mudar todos os outros? É hora, pessoal, de começar a mudar essa alimentação que a gente está tendo emocional. É hora de compreender que a gente tem que ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada no nosso mundo emocional. É entender que a gente tem que se libertar de muitos alimentos que estão aí na nossa rotina, dia a dia, trazendo todo um processo que gera estresse, dor, conflito interior, fuga, tristeza, melancolia, até os surtos mais graves de depressão,
ansiedade, bipolaridade. Cuide desses alimentos. Tenha compreensão de que é necessário mudar essas posturas, o cardápio alimentar. E não é dieta. Não espere mudar tudo isso que a gente conversou nesse vídeo da noite para o dia. Entenda que você vai ter que fazer isso aos poucos. E os poucos é os poucos. É se conhecendo com respeito. Muito respeito. Respeite-se. Hoje nós estamos sendo colocados para isso. Assista quem não assistiu o vídeo passado. É hora de te conhecer. Saber quem é, para entender quais são de fato os teus valores, quais são as tuas fraquezas, quais são as tuas fragilidades, quais são as tuas qualidades, para te começar a compreender e executar de forma correta. Seja dizendo não de forma correta, ouvindo aquilo de fato que te faz bem. Porque todos nós aqui estamos em busca de uma coisa só: paz, tranquilidade, para depois encontrar o mais sublime dos sentimentos, que é o amor. Mas para chegar lá, precisa de tudo isso. Precisa de desenvolvimento. E se não há respeito, nunca chegaremos ao amor. Se não há autoconhecimento, nunca saberemos o que é amor. Porque o amor parte da gente, não dos outros. Tudo parte de nós. Nós temos que criar para atrair. É aquilo que eu falei no início da aula. Somos o que pensamos. Estamos conforme pensamos. E atraímos aquilo que pensamos. Esse é o nosso mundo. Essa é a nossa realidade. Então, observe o que você se alimenta todo dia. Observe quanto negativo você está sendo. Quanto você se culpa no dia a dia. Quanto você é exigente na sua vida. Quanto você não respeita o seu mundo. Quanto você é desrespeitoso com você mesmo, com o que você é. Hoje, eu diria que 2020, se eu tivesse que dizer uma palavra que representa esse ano, é respeito. Eu diria que é o ano de a gente aprender o que é de fato essa palavra. Não estamos sendo colocados diante de tanto atrito entre opiniões, entre situações, entre colocações. Não estamos em isolamento à toa. Nada no mundo ocorre por destruição, por culpa, por penitência, por vingança. Não. Tudo está aí para aprendizado. E o grande aprendizado que eu diria nesse momento é conhecer o autorrespeito. O respeito em si, o respeito de quem de fato você é, compreendendo as suas limitações, as suas vontades, e não só aquilo que é ruim, mas simplesmente respeitar os seus sonhos. Hoje vivemos num mundo triste, num mundo apático, num mundo depressivo, porque não ouvimos nossos sonhos. Os sonhos valem mais do que qualquer coisa. Os sonhos vão para a eternidade. Não é a profissão que vai te levar para o outro mundo. Não vai ser o dinheiro que vai te levar para o outro mundo. Mas aquilo que te faz, no fundo, sorrir. Aquilo que te faz chorar, sinceramente. Aquilo que te faz, de fato, te emocionar. Ou seja, essência. É isso que vai. É isso que te leva. O resto é o resto. O resto é fuga. O resto é meramente distração. É hora de termos novos hábitos. E vamos mudar nossos hábitos alimentares e emocionais. Vamos colocar alimentos mentais, emocionais, sentimentais e essenciais nos nossos pratos. Vamos cultivar respeito, auto-amor, paciência, tolerância, tranquilidade, confiança em ti mesmo, em alguém superior que tu não vê. Ponha muito dignidade no seu cardápio. Entenda-se que você é digno.
Entenda que você é merecedor de ser feliz. Entenda que você é próspero, que você tem tudo para ser feliz, realizado e até lá, em algum momento, amado por você mesmo, antes de tudo. Ok? Essa nossa aula hoje vai ficando por aqui. Tratamos sobre esse tema digesto e indigesto, mas a grande chave aqui é mudar. Aos poucos, com calma, com respeito, com tranquilidade, sem pressão, sem culpa, sem medo, sem negatividade. Ok? Calma. Esse momento é difícil, mas respira, relaxa, confia em ti e que existe muito além dos teus olhos, te olhando, te guiando. Respeita as tuas vontades, não te exige algo diferente. Não espere algo que você não é. Calma. Tudo no fim vai dar certo. Basta querer e fazer. Mas lembre-se, sem culpa, sem exigência, sem medo, sem tristeza. Vamos indo. Estamos juntos nesse processo. Vamos seguir as nossas aulas. Sexta que vem, por mais que seria um feriado, em tese não será, porque todos estaremos em casa. Então estarei presente em mais uma live. Então, 9 horas nos encontramos novamente na próxima sexta. Estarei guardando vocês, né? E a temática provavelmente já está definida. Vamos trabalhar diante do que representa aqueles 3 dias da próxima semana. O significado que foi esquecido, o significado que de fato importa, que nós esquecemos, um significado que deve ser trabalhado e trabalhar fora do que ele representa e que mais é relevante hoje. Ok? É um prazer estar com vocês. Até a próxima. À disposição. Escrevam aqui embaixo, que depois eu respondo. Sugestões também estamos abertos. Tem também aqui no canal para vocês sugerirem, se quiserem mais vídeos durante a semana. Se vocês estão achando pouco, temáticas. Estamos aí. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Alimente-se saudavelmente, emocionalmente. Até mais. Um abraço, um beijo no coração de todos.